Bom, pessoal, Mai e Michel já deu aqui o nosso horário das 15h35 e aí a gente pode começar. Eu só ia pedir se a gente já puder, antes disso, eu dar aqui algumas palavrinhas. Por mim, bora lá, Mari. Bora lá? Então Sim, tá bom. vamos Então, lá. até aí, né, em respeito às pessoas que entraram no horário, a gente deu 5 minutinhos e a gente então vai iniciar o nosso encontro de hoje. Como eu disse no início, gente, pode ser que alguns não estavam aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita esse encontro que a gente vai ter aí o lançamento de mais um insumo sobre antifraude que vai ser apresentado pelo nosso time de produtos. Para quem não me conhece, eu sou a Mariane, da área de treinamento aqui do SPC Brasil, mas acho que muitos de vocês aí já me conhecem, estão cansados de me ver nos vídeos ou em treinamentos que a gente tenha feito. E a gente gostaria só de fazer alguns alinhamentos com vocês antes de passar a palavra aqui para o time de produtos, tá? Para que a gente mantenha o nosso microfone fechado, né? Podem ficar, né? E a gente adora quando vocês ficam com a câmera aberta, porque a gente consegue ver os rostinhos de vocês, consegue ter algumas percepções de vocês. Mas o áudio, a gente pede para que vocês mantenham o áudio fechado enquanto não estiverem falando. E quando vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? De fazer perguntas e trazer interações pelo chat ou pelo áudio. A gente só pede para que vocês levantem a mão aí para a gente poder dar a palavra assim que o ministrante finalizar um determinado assunto, tá bom? Mas não fiquem com dúvidas, não fiquem acanhados aí, quem for mais tímido quiser pôr aqui no chat, fique à vontade de contribuir até mesmo compartilhando situações, né, dentro da entidade de vocês, de algo que for dito aqui, porque a gente tem esse momento de network, de trocas que a gente pode aproveitar, tá? É mais por questão de ruídos, né, e para que todos possam conseguir acompanhar aí o nosso encontro. No finalzinho, a gente vai aplicar a nossa avaliação de satisfação, que já é de praxe, todo mundo conhece, e a gente pede que vocês nos apoiem, contribuindo aí, nos ajudando a responder a avaliação, né? Ultimamente a gente tem tido pouca adesão, né, à nossa avaliação de satisfação. Tem poucas pessoas respondendo e a gente fica muito triste quando isso acontece, porque a gente gosta de ouvir vocês, ter o feedback Eu de tô vocês. sem áudio. Isso é muito importante para nós, né? Vocês terem aí, darem feedback para a gente poder entender o que a gente está fazendo, que é bom, que a gente deve continuar, e o que a gente precisa, talvez, aí, rever e melhorar, tá bom? Então, no finalzinho, a gente vai aplicar nossa avaliação. A avaliação ela é totalmente anônima, porque o que a gente quer, de fato, é ouvir vocês, ter o feedback de vocês. E são 3 perguntinhas, é bem rapidinho. Então, são esses recadinhos iniciais. Agora eu vou passar a palavra para o nosso time de produtos. Maiara, acho que você que vai conduzir aqui o nosso encontro, né? E talvez tenha mais alguém do time de produtos. Vou passar a palavra para você, tá bom? Bom treinamento para todos nós. Muito obrigada, Mari. Mi, quer falar? Fica à vontade. Já já eu me apresento Perfeito. também para todo mundo, para a gente estreitar essa relação, essa conexão com a galera que está aqui na sala. Então, fica à vontade. Muito bom, pessoal. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês para esse lançamento inédito no mercado que nós vamos fazer aqui. Nós somos o primeiro birô a colocar no ar uma solução de análise de documentoscopia que a Mayara vai apresentar aqui para vocês na consulta, diretamente na consulta ao associado. Então, o associado vai poder fazer uma consulta de SPC Brasil, seja qual for a consulta, e já no ato da consulta poder subir um documento, seja um RG, uma CNH, um passaporte para validar, né, se aquele documento é válido ou não. Então, é um baita diferencial que nós temos aí dentro do nosso portfólio, dentro das nossas consultas. A Mayara vai trazer este benefício aqui para vocês, de como vai funcionar, vai detalhar passo a passo de como essa solução será implementada dentro dos nossos relatórios de consulta, data de lançamento aí para o mercado. Vai ter degustação, né, Mayara? Então, já trazendo aqui alguns spoilers, vai ter degustação, uma baita oportunidade aí para o seu cliente conhecer o produto de fato, testar, para então
poder utilizar no dia a dia e ter mais segurança, porque só quem entende aí, de segurança, né, tem a proteção em primeiro lugar, que é o SPC Brasil, a proteção que vai além do nome, né. Então, a gente quer trazer para vocês essa grande novidade. Então, aproveitem aqui o nosso bate-papo para vocês tirarem dúvidas, perguntar. A gente está inteiramente aqui à disposição para poder, sanar tudo que for de dúvidas de vocês sobre essa solução inédita no mercado que o SPC Brasil está trazendo, o primeiro birô a colocar esse tipo de solução junto ao mercado nos relatórios de consulta. Então, Mai, seja bem-vinda aí. Maiara é especialista aqui na nossa área, que vai trazer o contexto aí do produto para vocês. Aproveitem, perguntem tudo para ela, que ela está aqui à disposição para ajudar vocês na venda e na divulgação dessa solução nova ao mercado, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação e disponibilidade de todos vocês. Mai, tá contigo. Muito obrigada, Mi, muito obrigada, Mari. É uma honra estar aqui com todo mundo, com esse timaço do SPC, das entidades, que nós somos todos, estamos com todos o mesmo foco, né? Que é garantir aí a proteção em primeiro lugar, ter uma análise de crédito muito mais segura, confiável e assertiva, e para isso a gente tem trabalhado constantemente com o desenvolvimento de novos produtos que façam match com a necessidade, que deem match com a necessidade do mercado e com a necessidade de vocês também. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maiara, de produtos de crédito. Estou aqui junto com o time também de produtos, Rafa, tem a galera aqui também, Jennifer, Laura, Wellington, a Bárbara. Então, a gente tem um time totalmente focado e empenhado para trazer o melhor produto para vocês. Falando sobre isso, vamos abordar aqui o nosso mais esperado lançamento. Antes de eu focar especificamente no detalhamento da solução que vai ser lançada, é importante trazer algumas informações para vocês, alguns números, para até vocês entenderem o impacto que é essa solução que a gente vai lançar que a gente vai lançar daqui a algumas semanas. Assim como também vou trazer alguns outros lançamentos que a gente já teve dentro do projeto antifraude para contextualizar vocês e para relembrar a importância da utilização deles nas consultas de crédito. Então, primeiramente, a gente fez várias avaliações do mercado, vários indicadores, estudos de indicadores econômicos e também todas as ações que percorrem todo esse ciclo de fraude, e a gente notou que a gente teve aí um aumento de 17% nas fraudes, quando a gente compara nos anos de 2024 e 2023. Esses 17% de aumento teve um impacto financeiro de 10 bilhões de reais em fraude. E aí, pensando em todo esse contexto, a gente entendeu, pensando no potencial de dentro de casa e a própria oportunidade de diversificar as nossas soluções SPC, e para além disso, para mostrar nossa marca, mostrando que proteção vai além do nosso nome, mas também está nas nossas soluções e no nosso DNA, que a gente fez um portfólio gigantesco. A gente trouxe para vocês um portfólio gigantesco de produtos com apoio antifraude. Então, o objetivo dessas soluções, depois que a gente olhou para todos esses indicadores, que a gente avaliou histórico, notamos que cada vez mais as tentativas crescem, essas tentativas de fraude crescem. A gente pensou em como que a gente poderia expandir essas soluções para apoiar os clientes de vocês a minimizar riscos, a não perder dinheiro na ponta. Então, dentro disso tudo, né, ferramentas para combater fraude documental, a gente viu aí que estão cada vez mais em foco, ou seja, a documentoscopia é o foco do negócio. E não poderia ser diferente dentro do SPC, a gente não poderia pensar diferente. Com isso, a gente vai lançar aí essa solução de documentoscopia, que já já eu vou falar o nome para vocês. Mas antes, só reforçando aqui alguns conceitos, principalmente os diferenciais do SPC Brasil. Além de sermos o primeiro birô de crédito, como muito bem colocado o Mi, primeiro birô de crédito com essa solução de documentoscopia, a gente criou, dentro do projeto antifraude, soluções 100% da inteligência de dados do SPC Brasil e em parceria. Aí, com tudo isso, a gente demonstra a completude da nossa base de dados e a força também do nosso relacionamento, o como nós estamos agindo em parcerias para fechar negócios e para criar soluções
impactantes para vocês na ponta. Além disso, a gente tem um outro diferencial que é a gente escuta ativamente as nossas entidades, os nossos associados, para que a gente crie soluções cada vez mais focadas nas necessidades de vocês. Então, a gente fala que as nossas entidades e os nossos associados são a nossa maior força, né? E além disso, além da gente escutar, a gente entrega, a gente desenvolve soluções com dados, SPC e parceria, nós também criamos formas de diminuir riscos na venda. Então, esse é, de fato, o nosso grande forte. Aqui, eu vou rodar rapidamente um vídeo só para mostrar para vocês como que a gente, como eu falei anteriormente, né? A gente tem trabalhado muito a marca do SPC como não só a imagem do consta ou nada consta, mas a imagem de fato de que proteção está além do nosso nome, a proteção está no nosso DNA, está nas nossas soluções. E com isso, a gente criou vários e vários conteúdos para as redes sociais para apoiar vocês nessa divulgação e também para potencializar os nossos produtos. Então, aqui eu vou rodar rapidamente um vídeo. Ai, vamos para mais um dia de trabalho. Bom dia. Bom dia. Você trouxe os documentos que estavam faltando? Trouxe sim, tá aqui. Então, vamos fechar negócio? E nem tudo é o que parece. Na hora de conceder crédito para um cliente, conte com quem sabe prever riscos de verdade. Conheça as novas soluções antifraude do SPC Brasil. Para saber mais, procure a sua entidade. Soluções antifraude SPC Brasil. Proteção tá no nosso nome. Então, vejam que... Ai, vamos para mais um dia de trabalho. Do marketing, produziu diversos conteúdos muito legais e que a gente teve vários feedbacks positivos, divulgando no Instagram, no LinkedIn, enfim. E todos esses conteúdos, inclusive, também estão disponíveis lá no portal Entidades, para caso vocês queiram divulgarem outro tipo de ferramenta digital, né, que vocês entendam que é o forte de vocês, tá lá para acesso quando desejarem. E aqui, como eu disse, a gente vai recapitular bem rápido as nossas soluções, até porque não é o foco, as soluções, o foco aqui é mostrar para vocês no detalhe a solução que a gente vai lançar dentro de algumas semanas, mas é importante a gente recapitular, até porque relembrar também é viver, então a gente precisa potencializar as soluções que foram lançadas aí em janeiro, no dia 15 de janeiro. Então, a primeira solução, reforço, é o nosso alerta de CPF suspeito. Como eu falei, foi lançado em janeiro, com a proposta de identificar, por meio de diversas informações monitoradas, se o CPF que foi fornecido está cedendo os seus próprios dados para abertura de conta ou transações no mercado. Ou seja, se o Michel, que me deu o CPF dele para eu analisar, ele divulgou, ele deu o documento dele para uma outra pessoa, para um terceiro utilizar, para esquentar o seu score, para, de fato, ter um relacionamento com o mercado de crédito e, por fim, então, tomar esse crédito. O que ocorre muito com os perfis laranjas. Esse termo, inclusive, tem sido muito falado na concorrência, vira e mexe, está aparecendo em reportagens, em grandes canais aí de TV, exclusivamente o quão atualmente os perfis laranjas estão agindo e quais os impactos também dessas ações. Então, eles escolhem alguém, geralmente pessoas em situação de rua, para supostamente cuidar, dar banho, dar comida, emitir documentações, e depois disso tudo, eles acabam agindo intencionalmente para aumentar a nota de score de crédito, para adquirir um crédito no mercado e não pagar mais nada depois de um tempo, formalizando, então, um golpe. Então, o alerta de CPF suspeito vem justamente para mostrar para a gente quando que se trata de um documento dentro, né, dessas características laranja ou não. Aqui também tem Seu cliente está fazendo um vídeo que a gente lançou nas redes sociais explicando sobre essa solução. Seu cliente está fazendo transações que parecem fora do padrão? E se isso significar que o CPF dele pode estar envolvido em fraudes?
Com alerta de CPF suspeito do SPC Brasil, você protege o seu negócio contra o uso indevido de CPFs na hora de conceder crédito. Considerando as movimentações realizadas no CPF consultado, ele te avisa na hora se existe algo suspeito. Assim, você evita golpes e toma decisões mais seguras para a sua empresa. Na hora de conceder crédito, conte com alerta de CPF suspeito e as demais soluções antifraude do SPC Brasil. Fale com sua entidade para saber mais detalhes. Soluções antifraude SPC Brasil. Proteção está no nosso nome. Nós temos o alerta de identidade à fraude, também lançado em janeiro. Ele apoia exclusivamente na necessidade ou não de analisar mais um documento de identidade por uma questão de segurança para o negócio mesmo, bem parecido com o alerta de identidade, esse insumo opcional que temos aí, o alerta de identidade que a gente tem em parceria, né? O insumo que a gente tem em parceria. Aí, geralmente me perguntam, mas qual que é a diferença entre o alerta de identidade à fraude e o alerta de identidade em parceria? Bem simples. O alerta de identidade à fraude, a gente considera 100% os dados do SPC Brasil, das ocorrências ali de perda, furto, roubo, extravio do documento, enfim. Assim como várias outras informações que acabam sendo consideradas e que são muito importantes para trazer um alerta ou não de fraude. Então, a gente tem ali a avaliação do histórico de negativação, a gente tem a avaliação do score de crédito, então, se os horizontes de crescimento, se houve crescimento ou queda dentro do período de ocorrência ali daquele documento que foi perdido, roubado, furtado, enfim. A gente considera também para esse retorno quantidade de operações assumidas, antes da ocorrência e depois da ocorrência, enfim. É uma avaliação bem completa, bem rica de informação e de gestão de risco. Então, percebam que no alerta de identidade à fraude, não é só avaliar se em algum momento o Michel perdeu o documento dele. Não. É avaliar também, literalmente, todo o seu comportamento, antes da ocorrência e depois da ocorrência. Porque aí sim a gente consegue entender e caracterizar uma suspeita de fraude. Sabe quando você vai conceder crédito e bate aquela dúvida? Será que esse documento é real ou é cilada? Com o alerta de identidade à fraude do SPC Brasil, você detecta suspeitas de fraude antes que elas virem prejuízo para a sua empresa. Você fica sabendo na hora se existe alguma irregularidade no documento consultado e se precisa pedir mais informações para o cliente. Tudo isso de forma simples e rápida. Assim, você protege o seu negócio desde o primeiro passo e reduz o risco de aprovar crédito com documentos falsos. Quer mais segurança na concessão de crédito? Então conte com o alerta de identidade à fraude e com as outras soluções antifraude do SPC Brasil. Acesse o site do SPC Brasil e solicite uma proposta. Soluções antifraude SPC Brasil. Proteção está no nosso nome. E o nosso penúltimo insumo, Score de similaridade cadastral. Também lançada no dia 15 de janeiro, permite que a gente identifique de forma muito rápida se a gente está lidando ali com uma fraude cadastral, a partir de um preenchimento no sistema, considerando dados cadastrais, dados de endereço e informações adicionais complementares. E aí, com base em todo esse preenchimento corretamente, né, eu vou lá, preencho o nome da Mari corretamente, bonitinho, a solução me resulta uma nota de compatibilidade das informações entre zero, né, entre o que foi informado ali pelo analista de crédito e o que consta na base do SPC Brasil. E aí, essa nota de compatibilidade, ela acaba seguindo também uma lógica do score. Então, de 0 a 1000. Então, enquanto a maior nota, menos chance de uma fraude cadastral. Seu cliente te passou informações para análise de crédito e você precisa de uma ajudinha extra para validar se está tudo ok? Com o score de similaridade cadastral do SPC Brasil, você garante informações precisas antes de aprovar crédito. Ele entrega uma nota de 0 a 1000, que indica se os dados do cliente são confiáveis ou se é melhor investigar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Assim, você identifica inconsistências no cadastro do cliente de um jeito rápido e sem complicação. Ganhe mais segurança na concessão de crédito com o score de similaridade cadastral e com as demais soluções antifraude do SPC Brasil. Acesse o site do SPC Brasil e solicite uma proposta. Soluções antifraude SPC Brasil. Proteção está no nosso nome.
agora, por fim, está chegando o nosso mais novo insumo opcional, também com foco em avaliar pessoas físicas e de uma forma que venha a prever ainda mais segurança. Como? Avaliando o documento de identidade. Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso análise de documentos SPC. Essa solução ela está sendo desenvolvida em parceria com a CertPix. Inclusive, fiz um convite super especial para a Leire e para a Luana para estarem aqui conosco, acompanhando a nossa live. Meninas, caso vocês queiram dar um oizinho aí para a galera, fiquem à vontade. Mas a gente tem criado em conjunto essa solução, a gente tem feito vários ajustes, né, para que a gente consiga entregar da melhor forma possível e uma solução brilhante para todos vocês. Gente, quando a gente fala aqui em prevenção à fraude, eu costumo dizer que não basta só ter uma ferramenta potente. A educação sobre o assunto fraude também é muito importante e faz parte, eu falo que é uma parte fundamental do processo. É super importante a gente saber o como identificar os sinais de fraude. E aí, saber identificar possíveis alterações visuais em documentos, detalhes fora do lugar, é super importante, até porque pode ser um sinal de alerta. E aí que entra a importância também de contar com tecnologias especializadas que acabam ajudando a gente a analisar esses documentos de uma forma muito mais precisa do que o olho humano. Então, a gente tem ferramentas e a gente tem, como o Michel falou, isso vai ficar muito cravado, não só na minha mente, mas eu acho que na mente de todo mundo. Gente, nós estamos proporcionando a vocês ferramentas muito importantes de avaliação de risco, porque não é só constatar uma fraude, mas é entender também o quanto que eu economizo de fraude, né? E aí a gente tem toda essa análise a partir de ferramentas tecnológicas para uma detecção muito mais saudável e confiável no momento da análise de crédito. Além disso, para vocês terem uma ideia até do impacto real dessa solução que a gente vai lançar para vocês, um estudo feito pela CertPix mesmo mostra que, em média, 2% das fraudes dentro da base analisada são evitadas. Pode parecer pouco num primeiro olhar, quando a gente fala, poxa, 2%, mas pensem só comigo. 2% de tentativas de fraude que deixam passar já significa uma baita economia e uma proteção enorme para o nosso negócio. É aquele tipo de número que, quando a gente coloca no contexto certo, a gente mostra o quanto a solução é estratégica para mitigar riscos e para blindar também as empresas contra prejuízos. Até porque, no fundo, é isso que todo mundo quer: segurança para operar com muito mais tranquilidade. Então, vejam só. E para trazer até um exemplo muito mais tangível, vamos falar sobre dinheiro. Porque, no fim das contas, toda solução precisa mostrar também o valor financeiro, né? Quando a gente fala ali de 2%, é óbvio, as meninas da CertPix, a Leire e a Luana, caso vocês queiram me complementar, fiquem à vontade. O impacto vai depender do custo por operação, claro. Mas, de acordo com a CertPix, dentro do contexto que a gente falou até no slide anterior, daqueles 2%, em média, é um retorno sobre um investimento ali, o conhecido como ROI, de cerca de 20 vezes. Então, veja bem, vamos num cenário muito prático. Imaginem só comigo que uma empresa gasta R$5.000 por mês com essa solução. Ao longo do ano, ela investe 60 mil. Agora, com um ROI de 20 vezes, significa ali que ela pode evitar até 1,2 milhão em fraudes. Dinheiro que literalmente escorreria pelo ralo. Então, quando a gente coloca assim, em números palpáveis para vocês, dá para ver o quanto faz sentido a gente investir em prevenção, em vez de correr atrás do prejuízo depois. Então, alguns dados aí, de acordo com o próprio estudo da CertPix, trazendo para vocês, para entenderem a importância dessa solução no momento da análise de crédito. E aí,
Com tudo isso em mente, a gente percebe que a prevenção à fraude não é só uma questão de segurança, mas também de estratégia financeira, de proteção ao longo prazo, a longo prazo, né? Inclusive, é aí que entra o nosso produto, o análise de documentos SPC. Ele não só oferece a tecnologia necessária para identificar documentos fraudulentos, como também faz isso com muita precisão e rapidez. Com essa solução, a gente identifica se aquele RG, se aquela CNH, DNI, documento único, carteira de ordem, passaporte, enfim, é verdadeiro ou não, a partir de uma simples foto, uma simples importação no sistema que retorna para a gente a mensagem do sim ou do não para uma suposta fraude. Então, vejam, essa solução ela pode ser a chave para evitar várias fraudes e maximizar os resultados da operação de vocês. Vocês vão perceber com os próximos slides, eu até vou mostrar aqui na prática, como o Michel muito bem colocou, como é simples, como a gente desenvolveu uma solução simples dentro do sistema SPC, justamente para ficar o mais fluido, o mais tranquilo para vocês no momento dessa análise de crédito. Aqui funciona, como eu falei, né, de modo muito intuitivo. Eu importo a identidade, é um breve vídeo para vocês identificarem, mas eu já vou mostrar na prática, obviamente. Mas eu importo a identidade no sistema do SPC Brasil. Quando eu executo essa consulta, ele avalia a qualidade do arquivo, ou seja, se está borrado, se por alguma razão alguma informação não foi passível de leitura, ou seja, não houve a leitura do sistema, se o arquivo que foi importado é um arquivo de identidade, se é possível, enfim, se todos os dados estão corretos, se é possível que a inteligência ali, a ferramenta tecnológica, faça a leitura das informações desse documento. Além disso, além de toda essa estrutura de documento, ele avalia também a tipificação, ou seja, qual o documento que foi importado. Como eu falei, se RG, se CNH, DNI, enfim. Reconhecendo toda essa tipificação, ele considera as características desse documento, ou seja, o padrão do documento, o modelo, a expedição, perfuração, carimbo, estado, até porque a gente sabe que cada estado tem o seu modelo de documento. Então, ele acaba considerando absolutamente todas as características do documento que foi importado. Além de documento, tipificação e as características, ele faz toda a validação pericial, ele faz a leitura dos dados e uma análise forense, se o documento é ou não autêntico. Depois de todas essas validações que eu falei para vocês, a gente tem o retorno do documento. Se foi aprovado, porque ele não é uma suspeita de fraude, se não foi reconhecido, porque por alguma razão o documento ele foi importado incorretamente, ou se de fato é um documento fraude. Então, ele traz ali o status do reprovado. Aqui, como vocês estão vendo rodando na tela, é uma simulação de uma análise sem suspeita de fraude. Vejam que eu importei, eu selecionei o insumo opcional, selecionei o arquivo, tem as características ali da importação. Feito isso, eu subo a documentação, executo a minha consulta e, por fim, ele me traz a informação de que não tem nenhuma suspeita, depois de todas as análises que eu falei para vocês agorinha. Aqui como eu falei, é o nosso retorno sem fraude, mas eu vou fazer na prática com vocês o retorno com fraude. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Enquanto a Mayara está colocando o sistema aí para vocês, para a gente apresentar e simular na prática, né? Ao vivo aí, uma análise com fraude.
Então, vocês perceberam que ficou bem simples o fluxo da consulta. Então, em qualquer consulta do SPC Brasil, dentro lá do bloco Soluções Antifraude, nós teremos lá o insumo opcional Análise de Documentos SPC, e aí o associado vai poder selecionar lá o insumo e ao selecionar, ele vai carregar aí as imagens, né? Seja um JPEG, um PDF, ele vai submeter essas imagens e a partir disso a gente vai fazer a análise da documentoscopia. A Maia vai apresentar agora para vocês aí na tela como que fica isso na prática. Então aí dentro do bloco, ó, soluções antifraude, aqui como a gente está em ambiente de homologação, só está com insumo análise de documentos SPC, mas se a gente olhar em produção, a gente já tem todos aqueles demais insumos que a Maiara apresentou aqui no início do nosso treinamento, tá bom? Então o associado vai dar o clique aí no análise de documentos SPC. Ao clicar, né, Mai, já vai aparecer aí a opção dele carregar o arquivo, né? E aí ele vai fazer o carregamento do arquivo. Ele vai selecionar uma imagem, né, que ele já tenha tirado do documento. E aí, ele colocando uma imagem, automaticamente o sistema vai reconhecer se é frente e verso. Quer explicar um pouquinho, Mai, como funciona isso, por favor? Perfeito, Mi. Como eu expliquei, né, a gente tem várias ferramentas tecnológicas que identificam qual que é o tipo do documento, isso dentro do sistema do SPC. Então, vejam só, se eu não tivesse o meu arquivo, ele já estava com a informação de frente e verso. Mas se eu não tivesse essa informação aqui, uma vez que eu importo, ele já identifica se é um RG, se é uma CNH, se é frente, se é verso. Então, ele mesmo já mostra para mim, bem dentro desse parênteses de fato, o que é essa documentação. Para que, quando eu executar essa consulta, não me dê nenhum erro, nenhum problema ali de imagem. Para também a gente não ter um retrabalho posterior para anexar novamente a documentação e fazer todo o processo de novo. Então, na própria tela, ele já demonstra para mim essa informação. Quer continuar aí, ou posso continuar? Posso? Pode continuar, por favor. Show. Além disso, vamos supor que eu coloquei um documento que não é um documento legível. A qualquer momento eu posso vir aqui, ó, clicar no X, excluir documento, inclusive quando eu passo o mouse, ele me dá a explicação de qual que é o sentido desse X. Eu excluo e eu consigo anexar novamente. Tá? Como o Michel falou, a gente está aqui no ambiente de homologação. Pronto. Vocês podem perceber que eu já importei frente e verso do documento. E aí eu vou ter um botão para eu sinalizar de que foi inserido frente e verso. Se não foi inserido, eu deixo desselecionado e eu importo o que falta aqui para minha análise. Como já está no nosso frente e verso, eu clico aqui. Aqui embaixo tem as informações de quais os tipos de arquivos, os formatos dos documentos que eu posso importar. Feito isso, eu consulto, executo a minha consulta e ele me traz um alerta. Olha, os documentos importados, os documentos foram importados com sucesso. O resultado dessa análise pode levar alguns instantes. Por favor, aguarde. Por quê? Justamente por toda aquela validação das informações do documento, pode ser que ele leve alguns segundos a mais para retornar a mensagem. Mas ele volta. Vou dar um OK aqui. Como o Michel muito bem colocou, nós estamos num ambiente de homologação. Então, Acaba levando um tempinho um pouco maior aqui, mas fiquem isso. tranquilos que em produção vai ser extremamente rápido aí, milésimos de segundos, até para não impactar, né, a consulta do associado, para que a gente carregue e já traga a informação na tela de consulta, tá? Aqui é o ambiente de homologação, então, como todo ambiente de homologação, leva-se um tempo aí de processamento e retorno, então fiquem tranquilos que aqui é apenas no ambiente de homologação que a gente tem um pouco de lentidão, mas no ambiente produtivo isso não vai acontecer, tá bom? Exato. Até porque tem vários projetos também que estão utilizando esse ambiente, né, Mi? Então, é Isso, importante reforçar. acaba onerando um pouco. Tem uma pergunta da Daniela enquanto isso, ó, já teve o retorno, mas mais, segura um pouquinho aí. Tem Tá uma bom. pergunta da Dani perguntando assim, ó, posso colocar vários documentos
em um só arquivo, tipo RG, CNH e CPF, ou tem que ser arquivos distintos. O recomendado é que seja um documento para análise, né? Se você está analisando o CPF da Maiara, você vai colocar ou o RG, ou a CNH, ou o CPF, né? Isso mesmo, Amê, sem considerações. O ideal é que coloque apenas um, e caso queira avaliar depois um outro, anexe esse outro documento. Perfeito. Vamos lá para a apresentação aí, o retorno da fraude. Show. Então, vejam só. Aqui eu tenho a informação do insumo, qual o documento que foi avaliado. Identificamos, deixa eu aumentar aqui para vocês. Identificamos suspeita de fraude. Orientamos que solicite um documento adicional em bom estado para que assim tenha mais segurança ao fechar novos negócios. Lembrando que a decisão da aprovação ou não do crédito é de exclusiva responsabilidade do cedente. Então, a gente trabalhou com cores justamente para que identificou fraude, já mostra de imediato para vocês a identificação, a mensagem da fraude. Não identificou? Trabalhamos, como vocês viram no próprio vídeo, a cor verde ali para trazer a informação rápida para vocês continuarem com a validação de vocês. Então, vocês perceberam, como eu falei durante a explicação, a resposta e a própria jornada é super tranquila, super intuitiva, não tem problemas no meio do caminho, não. Importou a documentação, já retorna para a gente o sim ou não. Um outro ponto, E- como eu disse, se o documento foi importado ali, um documento errôneo ou um documento com dados borrados, antes de executar a consulta, ele já traz a informação aqui numa cor azul. Eu não consigo mostrar para vocês aqui no ambiente de homologação, porque a gente está com o dado mocado para retornar fraude para vocês, né? O dado ali por trás para retornar fraude para vocês. Mas, em produção, ele não vai permitir que vocês continuem a consulta. Importou um documento errado ou borrado, ele já mostra, olha, ou só a frente ou só o verso, olha, identificamos que foi importado somente a frente da documentação. Por gentileza, importe o verso do documento. E assim por diante. A gente trabalhou muitas mensagens para esse retorno aqui ficar o mais objetivo e que seja de fácil compreensão de vocês na ponta. Isso. E aí um complemento, né? Quando a gente faz a análise do documento, então tem toda uma tecnologia por detrás para fazer essa verificação, né? Da documentação. Então, bate em todas as delegacias, em todos os municípios, regiões, da emissão do documento para validar a assinatura do delegado, o código daquela CNH ou RG, a expedição, enfim. Todas as informações contidas no documento são analisadas para poder trazer o retorno de fraude ou não, ou alguma informação ali que não esteja condizente com o padrão da localidade de emissão daquele documento. Então, toda essa análise, Florence, que a gente faz é para trazer essa qualidade no retorno do produto ao nosso associado. Show de bola, muito bom, muito obrigada, Mi. Quer complementar com mais alguma coisa, Mi? Não, aqui a Lenice perguntou se informa apenas a suspeita de fraude, não diz do que se trata. É isso, correto. A gente não detalha qual que é o tipo da fraude, até porque se você está lidando com um fraudador, esse tipo de informação nós não podemos passar a ele, tá bom? Mas a gente vai informar que há uma suspeita, e a suspeita está muito ligada a uma fraude, e aí por isso o associado ele deve fazer uma análise mais crítica sobre a transação que ele está fazendo para este documento, tá bom? Muito bom. Daniel, é feito cruzamento com diversos bancos de dados, tá bom? Até se chegar aí à conclusão da fraude ou não, tá? Se existe padrão de foto, não, você tem que tirar uma foto do documento que você está analisando, né? E submeter para análise. A foto é uma foto padrão, né? O indicado seja num fundo neutro, um documento em alta qualidade, para que seja feita a análise e parecer, tá bom? Muito bom, Mi. E além da foto, também pode ser importado, como está aqui na descrição do insumo, um outro tipo de arquivo. Então, é um documento digital que só se gera um PDF, não tem problema, a gente consegue importar o PDF e faz a leitura normalmente. Um PNG, que é como se fosse a foto mesmo, né? O formato de foto também. Então, são vários tipos, são vários formatos de arquivos que a gente consegue importar no nosso insumo.
Quando tem suspeita, não avança na consulta, oi Raquel, a gente vai processar a consulta normal, tá? Então a consulta que o associado selecionou o insumo, a gente vai processar a consulta e volta aí, Mai, Isso. processa aí uma consulta, por É, favor. Então aqui ó, foi selecionada a consulta SPC, ele selecionou informou lá o CPF, carregou aí o documento e vai clicar em processar. isso. Deixa Vamos eu lá. voltar. Coloca o número do Ó, coloca o documento. pronto. Coloquei o Perfeito. documento, Tá frente e tudo verso. certinho aí, e aí a Mai vai processar a consulta, vai clicar em consultar. Aqui ele deu que o documento foi carregado com sucesso, ok. Vai processar a consulta, como a gente comentou anteriormente, né? Por estar em ambiente de homologação, a gente tem uma lentidão um pouquinho maior, tá bom? E aí, Mil, acho que até um ponto importante, complementando o que você disse, é importante que todo mundo saiba que é um insumo opcional. Então, ele vai agir como qualquer outro insumo opcional. Para eu ter um retorno da informação, eu preciso executar essa consulta. Isso. Aí, Mai, antes de você descer direto para a consulta, sobe lá, por favor. Então, aqui, né, é uma consulta de SPC normal. Então, percebam que a gente está retornando ali em cima os dados da consulta, você tem registro no SPC. Então, o processamento da consulta ocorre normalmente. Aí vai descendo aos poucos aí, Mai. Então, a gente tem todas as informações, aqui o ambiente de homol, então são todos dados não atualizados, né? Enfim, vai descer, né? Vai ter todas as informações da consulta e abaixo a gente tem a análise do documento submetida. E aí, nessa análise, a gente vai dar a detecção de fraudes ou não para aquele documento que o associado submeteu no ato da consulta. Então, não vai ter trava na consulta por ser um documento fraudado. Não, a gente vai processar a consulta, mais o insumo análise de documentos SPC, tá bom? Muito bom. Então, Mais algum? basicamente, né, Mai, este é o retorno na tela de consulta do SPC Brasil. Em primeira mão, a gente está trazendo aqui para vocês, nesse lançamento oficial, né, para vocês terem conhecimento de como vai funcionar na ponta junto aos seus clientes. E aí a gente vai voltar aqui para a apresentação para explicar um pouquinho quando que vai ser lançado e mais detalhes para vocês. Isso. Então, aqui, todo mundo já consegue visualizar minha tela de volta? Maravilha. Então, aqui é aquele exemplo do sem suspeita, com suspeita que eu acabei mostrando para vocês em homologação. Então, na prática, para todo mundo ter conhecimento de como que vai funcionar. Vamos aos principais benefícios, que é dar muito mais precisão, né? A gente tem ferramentas que foram desenvolvidas dentro ali de todo o avanço tecnológico para a gente ter uma análise muito mais assertiva, se é uma fraude ou não. Praticidade, para otimizar ali todo o processo, do dia a dia, a gente acabou inserindo todas essas soluções dentro da própria consulta. Então, como o Michel muito bem colocou, qualquer produto que vocês acessarem vai ter o bloco antifraude e vai seguir o mesmo processo que se trata das outras soluções também nas consultas. Então, eu consigo selecionar esses insumos a qualquer momento e muito mais confiança, porque eu tenho ali uma referência no mercado, que é o SPC Brasil e a CertPix também, com a análise de documentos SPC, que vai trazer para a gente um dado totalmente seguro, totalmente confiável, se é uma suspeita de fraude ou não. Aqui, rapidamente, mais para título de conhecimento, para vocês entenderem como que o mercado ele tem agido, especificamente a análise de documentos, lá na CertPix Documentoscopia, né, o produto de documentoscopia, a gente tem alguns segmentos no mercado que mais utilizam essa solução. Então, a gente tem aí instituições financeiras, setor público, tecnologia e startups, e-commerce e varejo online e saúde. É muito interessante essa informação aqui para vocês, para que entendam também, de acordo com os próprios associados, quais são os seus clientes que estão dentro desse segmento, que fazem aí, que tem semelhança a esses segmentos, para que eu consiga ofertar também essa análise de documentos SPC. Aqui, rapidamente, são as nossas
a nossa campanha, então como que a gente tem se mostrado para o mundo ali, para o mercado, toda a nossa identidade visual que a equipe do marketing desenhou muito bem, com a nossa mensagem-chave. Aqui tem um vídeo, depois eu compartilho com vocês para também assistirem como que está funcionando. E a estratégia de lançamento? Vamos lá. Então, aqui, a princípio, no nosso primeiro semestre de 2025, bora falar a data, Mi? Vamos trazer a data para o pessoal, por favor. Estamos com a expectativa do lançamento ser no dia 8 de maio. Desculpa, 14 de maio. Eu confundi, desculpa, gente. Ó, vamos lá, segunda data, 14 de maio. Comigo, recapitulando, 14 de maio. A tabela de preço do análise de documentos já está disponível, está disponível desde o dia 27 de março, inclusive, então já está lá, tudo certinho, com um período de degustação de 15 dias. Então, teremos o nosso insumo para os nossos associados degustarem, entenderem na prática como que funciona. A gente fala muito sobre aprender executando de fato, conhecer a solução executando. Então, terão aí 15 dias de degustação com um limite de 20 mil consultas para o insumo análise de documentos. E para associado, a quantidade máxima aí de 5 consultas gratuitas para os nossos associados. Quer falar? Então, em resumo, a gente está liberando a partir do dia 14 de maio, que é a data de lançamento do produto dentro do portfólio, tá bom? Dia 14 de maio? Isso, Dia 14. 14 não é 12, né? Dia 14 Não, mesmo, 14, quarta-feira. isso. Isso. Dia 14 de maio, a gente está liberando a solução para vocês dentro do nosso portfólio de consultas. A partir desta data, a gente vai liberar 20 mil transações gratuitas para todo o sistema CNDL e cada associado terá até 5 consultas gratuitas. Até 5 consultas é este insumo gratuito aí para ele degustar, conhecer na prática e fazer as simulações para, a partir disso, contratar junto à CDL ou associação comercial, né, o plano junto com vocês, né? Então, dentro do plano que vocês já vendem, já vai estar liberado aí as consultas para o associado. Dani, a questão de lançamento antes do Dia das Mães é porque está muito ligado a questões sistêmicas, né, que a gente precisa fazer para colocar a solução no ar. Então, de fato, a gente só vai conseguir colocar em produção dia 14. Mai, tem alguns outros pontos Isso. aqui? O Alexandre perguntou se o Insuma Vale do celular já foi lançado. Ainda não, Alexandre. Esse está em desenvolvimento. É a próxima solução antifraude que a gente vai trazer aqui para o mercado e para as entidades e associados, né? Que vai ser a validação do celular, mas ainda não está em produção. A gente está lançando aqui a análise de documentoscopia. Aí, Diogo, 20 mil para todo o Brasil é a volumetria que a gente vai liberar, mas tendo saída, tendo procura, a gente avalia liberar mais degustações aí, tá bom? Então, vamos acompanhar, vamos sentir um pouco como que vai ser, e aí, a partir disso, a gente avalia se há a possibilidade de liberar novas cotas de degustação aos associados, tá bom? Aí. É isso. Mais algum ponto aí, Mike, que a gente traz aqui para todo mundo? Não, a princípio, Soluções Antifraude SPC Brasil, proteção está no nosso nome, é a nossa frase de impacto. E eu agradeço a atenção de todos, a colaboração de todos. Caso mais alguém tenha dúvidas, fiquem à vontade aí para mandarem no chat. Isso, então todos os materiais que a gente compartilhou aqui, vídeos e o material das soluções de fraude já estão disponíveis no portal Entidades. Eu coloquei o link aqui no chat para vocês. Esse material será compartilhado com todos vocês ao final do treinamento, então será encaminhado para que vocês tenham conhecimento, tá bom? A Mari está colocando aí no nosso chat a pesquisa de avaliação e satisfação. Se vocês puderem responder, a gente super agradece aí para a gente coletar os feedbacks. E é isso, pessoal. Nós somos o primeiro birô a colocar esse tipo de solução ao mercado.
Então, vamos aproveitar isso, divulgar aos nossos clientes, é um baita diferencial competitivo, é uma solução nova. A gente entra nesse mercado de soluções de fraude com diversas soluções, como apresentado aqui, e a gente se coloca inteiramente à disposição para o que vocês precisarem. Essa solução ela vai estar disponível tanto na consulta web, como também para integração. Então, os seus associados, aqueles de maior volumetria ou associados que trabalham com a integração via web service, caso precise consumir o produto via web service, também está disponível para integração a partir da data do lançamento, que é 14 de maio, tá bom? Então a gente conta muito com vocês aí na divulgação, na degustação junto aos seus clientes. Aproveitem dia 14, já avise com antecedência aos seus associados para que dia 14, olha, novidade chegando, já aproveite, são 5 consultas, até 5 consultas para você degustar. Então, é um momento aí da gente levar conhecimento para o associado e trazer esse benefício aí para ele na consulta SPC, tá bom? Gente, dúvidas, a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Exatamente. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada, Mário, Rafa também, os demais de produtos de crédito. Vamos que vamos. Tenho certeza que esse análise de documentos também vai nos levar aí para um outro patamar, ainda mais competitivo, como o Alisson muito bem colocou aqui, né? Produto que aumenta a nossa competitividade, que nos dá também uma força ainda maior para a nossa marca, reforçando, proteção está no nosso nome. Então, bora que bora. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mai, Isso, a e gente temos continua uma aqui. dúvida aqui. Uma dúvida aqui Perfeito. do Daniel. Posso ler aqui para vocês? E tem Claro. bastante gente, né, elogiando aí o nosso bate-papo de hoje. E o Daniel trouxe uma pergunta, se os associados que usam motor de decisão poderá rodar este insumo. Com toda certeza, não só poderá, como deve, Como tá, deve. pessoal? Então, a gente vai ter a integração, como comentei, via web service, e a gente também tem no SPC Brasil um motor de decisão. Caso tenha algum cliente com interesse em contratar a solução de motor de decisão, vocês podem procurar aqui o nosso time comercial. A gente pode apresentar a solução junto aos seus clientes, tá bom? Para que ele conheça e, a partir disso, contrate já com a solução de documentoscopia. Então, sim, se ele tem outro motor de decisão contratado, a gente pode integrar, como também ele pode contratar o motor de decisão que o SPC Brasil oferta ao mercado para apoiar na sua decisão, tá? Perfeito, Mi. Por enquanto, só essa dúvida aqui e o pessoal está agradecendo e elogiando pela solução. Perfeito, pessoal, muito bom. A gente continua aqui à disposição de vocês. Obrigada, Aí gente. trouxeram mais um ponto aqui, né? Só como sugestão, e depois a gente pode avaliar, a Mi e Mai, que a gente fazer uma live para poder apresentar o motor de decisão. E aí a gente Ah, pode perfeito, claro, claro, podemos fazer sim. A gente agenda aqui com o time de treinamento, tá bom? E em breve vocês recebem um comunicado para a gente falar um pouquinho sobre o motor de decisão. A gente está à disposição. Mas é isso, Mi, Mai, o pessoal que está aqui, né? A gente agradece a participação de vocês. Tenha uma boa tarde, uma boa semana, um bom feriado para todo mundo, gente. Acho que a Ivete quer fazer uma pergunta. Quero. Acho Ai, que ela abriu perdão, áudio. desculpa. Beleza, Michel? Beleza, fica à vontade, Deixa eu Ivete. perguntar. Quando houver a suspeita de fraude, qual que é o documento recomendado para fazer a nova conferência? Então, se o documento, né, cadastrado, né, para análise, né, que pode ter sido um RG, uma CNH, Uhum. foi constatada fraude, né, pelo parecer da consulta, aí acho que vai precisar validar se de fato você vai querer pedir outra documentação para análise de crédito, né, porque se já passou na análise, identificou a fraude, provavelmente já é uma fraude constatada, tá? Mas o que você pode solicitar de outras validações adicionais ao cliente pode ser uma informação bancária, né? Um dado bancário, O cartão bancário, por exemplo, né? um O cartão da cartão de conta, né? crédito, isso, cartão da conta para validar se ele é ele mesmo, mas mesmo assim, se o fraudador roubou, por exemplo, uma carteira, ele vai ter essa informação também. Uhum. Então, acho que já fica um pouco mais complicado querer seguir numa decisão de crédito baseado no primeiro parecer que foi dado, Exato. E aí, tá me bom? complementando também, além
desses pontos que o Michel abordou, dificilmente ele vai ter um outro documento, a não ser que ele tenha roubado a carteira. Mas assim, se não tá, não sei, pedir uma CNH e foi constatada a fraude no RG, provavelmente ele não vai ter a CNH. Então também tem toda a análise comportamental do como que ele se porta ali, para também indiciar isso como um alerta de fraude. Então, só complementando mesmo, Michel. Não, Perfeito, Mai, beleza. obrigado. Tá ótimo. Mas Gente, só a também gente aproveitando continua um por ponto aqui. aqui, teve uma pergunta no chat se vai ter certificado. E aí, quem quiser receber o certificado desse encontro, depois só manda um e-mail para treinamento@spcbrasil.com.br que a gente envia para vocês, tá? Já respondi aqui a pergunta que foi feita e, de toda forma, eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail de treinamento, tá bom? Perfeito, Mai. Vamos aguardar aí se tiver mais alguma pergunta. Ah, tem mais uma aqui da Thaís, Michel e Mai. A Thaís perguntou assim, né? Da onde é tirada essa análise de fraude? Tá. Um ponto muito importante, até contextualizando, a documentoscopia é uma análise forense, é uma análise técnica forense, pericial e tudo mais, das documentações. Hoje, dos documentos de identificação, né? Hoje, como eu contextualizei no início, a gente tem essa parceria com a CertPix, que alimenta a sua base de dados com todos esses documentos a nível Brasil, com todas as informações de perícia, forense e tudo mais, e nos retornam essa informação se é fraude ou não. Ou seja, uma vez que a gente consumiu análise de documentos, importou essa documentação, vai bater na base da CertPix, a CertPix vai nos trazer com toda a validação pericial se é uma fraude ou não. Lembrando, dentro dessa validação pericial, a gente valida foto, estado, característica do documento e do estado, delegado. Então, tem toda a validação, literalmente toda a validação técnica e forense dessa documentação para retornar para a gente. Se é fraude ou não. Então, basicamente, é isso. Quer complementar, Mi? Fica à vontade. Mi, Rafa, fiquem à vontade. Leile, Luana. É isso mesmo, Mai. O É, objetivo é esse. eu achei importante a gente contextualizar o que é documentoscopia, justamente para entenderem que não é uma análise documental e ponto. Não, é uma análise científica do documento. Então, a gente engloba todas as características das emissoras de identidade a nível Brasil. E aí, Maia, a Thaís só complementou aqui a pergunta dela, dizendo que ela trouxe a pergunta, né? Porque vai haver essa dúvida do associado quando forem explicar o insumo. Perfeito. A Claro, gente tá pode certíssimo. a gente pode informar ali para o associado que a gente consulta as informações de órgãos, órgãos emissores dos documentos de identificação a nível Brasil, né? Eles nos trazem todo esse dado e a gente bate, a gente confere em cada órgão se é verídico ou não esse documento. E aí, Mai, tem uma outra Thaís aqui, mas agora com Z, que ela perguntou se a gente consegue enviar o vídeo para a entidade. E aí, Thaís, não sei se seria o vídeo da gravação desse treinamento, caso seja, a gente vai enviar, tá? A gravação com o material que a Mai está utilizando aqui. E se forem os vídeos também que a Mai passou, né, durante aqui o nosso treinamento, eles estão disponíveis no portal Entidade. O Michel, ele colocou aqui o link, mas de toda forma a gente reforça quando a gente for mandar o material para vocês, tá? O link desses vídeos sobre antifraude, tá bom? E a Alcicleide, ela tá com a mão levantada. Pode falar, Alci. Oi, gente, boa tarde. Na realidade, assim, até complementar, né, a pergunta da colega, eu acho que uma sugestão, se possível, né, no material de apoio aí, de apresentação, e a gente ter ali aquelas dúvidas frequentes ali, até que o cliente, geralmente ele pergunta, né, muito pertinente realmente a pergunta dela, que é uma coisa que o cliente, mesmo que lá ele tem esse retorno, que é uma suspeita, mas ele vai ligar para a entidade para querer mais detalhes, né? Por mais que a gente fale para ele que tem toda uma análise técnica, forense aí, mesmo assim ele ainda não vai ali se conter, né, ali com essa resposta. Então, acho que algumas sugestões também, acho que seria até interessante para a gente passar aqui para o nosso time também, né, tanto de atendimento ao associado quanto comercial. É mais uma sugestão. Excelente, pode deixar. A gente inclui esse Q&A
dentro da apresentação, né, essas perguntas e respostas, até a dúvida colocada aqui pela Thaís, que foi super pertinente, a gente inclui ela no material, tá bom? Tanto no material que vai para vocês, quanto no material que vai ficar disponível no sistema do SPC Brasil, quando o associado clicar lá no insumo, vai ter os materiais de apoio, e aí a gente coloca também essas informações, tá Ah, bom? perfeito. Muito obrigada e parabéns. Muito bom. Nós que agradecemos, Alce. Perfeito, pessoal. Então é isso. É um ótimo dia para você, finalzinho de dia para vocês. Amanhã, né, já é quase um sextou, né? Então a gente deseja aí uma boa Páscoa a todos vocês e nos colocamos aqui inteiramente à disposição para o que precisarem. E 14/5, anotem essa data, estará disponível essa nova solução no nosso portfólio de consultas. Muito obrigado e um ótimo final de dia. Obrigado, Mai, Para vocês parabéns. Obrigado, também. Mari, e a todos aqui presentes. Obrigada, Tchau, obrigada gente. pela Feliz parte. Páscoa. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.